filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha só o que ele fez quando descobriu. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplica, com jejum, com pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, confessei e disse: ó Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém? Tome seu assento, por favor, por alguns minutos. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história desse jovem chamado Daniel. Daniel, ele foi transportado para a Babilônia pelo rei chamado Nabucodonosor. Quando ele vier transportado para a Babilônia, ele vai ser experimentado pelo rei da Babilônia durante 10 dias, para que ele aprendesse toda a cultura dos caldeus e a língua e a cultura da Babilônia. Daniel, quando rejeita em comer o manjar do rei e beber do vinho do rei, ele então vai receber de Deus todo entendimento em sonhos e em visões. Daniel então, ele vai ser um dos presidentes da Babilônia. O capítulo 9, que nós acabamos de ler, está escrito que no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, quando Dário ele é constituído rei sobre a Babilônia, a primeira coisa que Dário vai fazer é dizimar o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e jogar por terra todo o seu reinado. Quando Dário ele assume o trono, ele joga por terra o reinado de Nabucodonosor. E no primeiro ano do seu reinado, a Bíblia diz que Daniel, ele vai ler alguns livros. E quando ele lê os livros, através da leitura, ele vai entender que o que Deus tinha dito ao profeta Jeremias sobre o cativeiro de Jerusalém, a duração seria de 70 anos. Agora, o que vai me chamar a atenção é que Daniel só vai entender isso quando ele lê os livros. Daniel só vai entender isso quando ele examina os livros. Daniel só vai ter compreensão quando ele lê as Sagradas Escrituras. Então aqui Deus colocou a primeira palavra no meu coração. Para nós entendermos alguma coisa do presente e alguma coisa do futuro, a gente tem que ler os livros. E o livro é as Sagradas Escrituras. Hoje as pessoas não querem mais ler a Bíblia, não querem mais examinar a Bíblia, não querem mais ler as Escrituras Sagradas. As pessoas hoje correm atrás de revelação, correm atrás de profecia, correm atrás do profeta que revela o CPF, revela o nome, o número da casa, revela até o CNPJ. Essas revelações não nos vão dar compreensão daquilo que Deus quer fazer nos dias atuais e daquilo que Deus quer fazer no dia e no futuro. Para nós entendermos o que Deus está fazendo nos dias atuais e o que Deus vai fazer no futuro, é somente pela a palavra de Deus. Daniel só vai entender que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos, porque ele vai ler os livros. E quando ele vai ler o livro, ele vai ler a parte que Deus falou através do profeta Jeremias, que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Para nós descobrirmos o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, é somente pelas Escrituras Sagradas. Para nós descobrirmos
os sinais da vinda de Jesus é somente pelas Escrituras Sagradas. Para nós entendermos como pastorear um rebanho, somente pelas Escrituras Sagradas. Para nós entendermos como se portar num casamento, é somente pelas Escrituras Sagradas. Para nós entendermos como que será a vinda de Jesus, somente pelas Escrituras Sagradas. Para nós entendermos quando é o diabo que está usando alguém, é somente pelas Escrituras Sagradas. Para nós entendermos como repreender o diabo, somente pelas Escrituras Sagradas. Para nós se santificarmos do jeito que Deus quer, somente pelas Escrituras Sagradas. Um conselho que eu dou para a atualidade é: não corra atrás de profecia, não corra atrás de profeta que revela CPF, CNPJ, placa de carro, número da identidade. Não, vá atrás das Escrituras Sagradas, que as Escrituras Sagradas vão nos dar entendimento, as Escrituras Sagradas vão nos fazer mais sábio, as Escrituras Sagradas vão nos santificar, as Escrituras Sagradas traz alegria para o coração, as Escrituras Sagradas vai nos dar entendimento e nos alicerçar na presença de Deus. Ele só entende quando lê os livros que o cativeiro duraria 70 anos. Tem gente que não sabe o que Deus vai fazer, como Deus trabalha, se Deus vem pela direita ou vem pela esquerda, porque não lê as Escrituras Sagradas. Tem gente hoje que está sendo enganado por alguns movimentos que tem por aí, porque não lê as Escrituras Sagradas. Tem gente que está sendo levado por qualquer vento de doutrina, porque não lê e não estuda as Escrituras Sagradas. E esse negócio é tão importante que Deus vai falar pela boca do profeta Oséias: o meu povo erra por falta de conhecimento. Deus vai continuar falando pela boca do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que eu conheço a Deus e prossigo conhecendo o Senhor? Através das Escrituras. Esse negócio é tão sério que Deus vai falar para Josué, quando ele assume o cargo de líder para guiar o povo de Israel até a terra prometida. O conselho que Deus vai dar para Josué é esse: medita na minha lei de dia e de noite. Louvado seja Deus. O negócio das Escrituras é tão sério que no Salmo 1 diz a palavra de Deus que está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aí ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. As suas folhas não caem, não ressecam quando vem o calor, e no tempo próprio ele dá o seu fruto. É importante demais as Escrituras Sagradas. O próprio Jesus, ele vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. É só através das Escrituras. Então, através das Escrituras, nós aprendemos como servir a Deus. Através das Escrituras, nós descobrimos aquilo que está oculto. Através das Escrituras, aprendemos como se portar como um varão e como uma varoa aqui nesta terra. É através das Escrituras que eu aprendo a orar. É através das Escrituras que eu aprendo a jejuar. É através das Escrituras que eu aprendo a discernir o que é falso e o que é errado. Aleluia. Jesus um dia vai olhar para os saduceus e vão dizer: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder que há
nelas. Eles não meditavam nas Escrituras. Eles não queriam nem saber de ler a Bíblia. Eles não queriam nem saber de meditar na palavra de Deus. Por isso erravam e não conheciam o poder dela. A Bíblia tem tanto poder que o próprio Jesus, quando está sendo tentado pelo diabo no deserto, a palavra que Jesus vai usar é essa: está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Nas 3 investidas do diabo, foi as 3 investidas de Jesus, dizendo: primeiro, está escrito, está escrito, está escrito. E a Bíblia diz que o diabo partiu em retirada, os anjos de Deus vieram e os serviram. Para quem está no deserto, para vencer o diabo, para vencer as investidas, para vencer as tentações, a palavra de Deus é poderosa para repreender toda a investida do maligno na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. É a palavra de Deus. Vocês entenderam? Se ele não lê, ele não descobre? Deu para entender isso? Se eles não meditam, ele não descobre. Era algo que estava oculto, mas ele foi ler. E quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus, não tem diabo que nos engane. Não tem espírito de engano que nos engane. Porque eu estou alicerçado na Bíblia, na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando ele entende que o cativeiro duraria 70 anos, ele vai fazer uma coisa que a apóstola fez. Ele vai dirigir o seu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplica, jejum e pano de saco e cinza. Isso que ele está fazendo aqui era costume da época. Quando uma pessoa queria se humilhar perante o Pai Todo-Poderoso, ele se cobria de saco e também jogava cinzas sobre a sua cabeça. Era uma atitude de quem estava dizendo para Deus: eu estou arrependido e eu estou sincero na minha busca. Quando alguém queria mostrar para Deus que estava buscando Ele com sinceridade, ele jejuava, suplicava, ele se vestia de pano de saco e de cinza. Era uma forma de demonstrar para Deus a sinceridade da oração, a sinceridade da busca, a sinceridade da súplica, a sinceridade do clamor. Quando Deus do céu olhava para a terra e via alguém que estava orando, jejuando, coberto com pano de saco e cinza, ele estava dizendo para Deus: Deus, eu estou te buscando com sinceridade, eu estou te buscando de todo o meu coração está quebrantado perante o Senhor, e não tem oração desta forma que Deus não responda. Não tem diabo que pare a tua oração no reino espiritual. Essa é uma forma de se humilhar perante Deus, é uma forma de se quebrantar perante Deus, é uma forma de buscar a Deus com sinceridade. Ele está então intercedendo pelo povo de Israel que está no cativeiro, na Babilônia. E essa oração de intercessão é poderosa. Essa oração de intercessão através de humilhação é poderosa. Agora eu me lembro quando Abraão intercedeu por Ló. Deus salvou Ló e toda a sua casa da destruição da Babilônia. Somente a mulher morreu porque olhou para trás, mas toda a família foi salva. E Ló também, pela intercessão também de Abraão. O centurião se prostrou perante Jesus e disse para que ele fosse até a sua casa para curar o servo que estava acamado. Jesus disse: eu vou lá. Ele disse: não precisa, só manda uma palavra e o meu servo ficará curado. É o poder da intercessão. Diz a Bíblia que a Ciro-Fenícia,
ela tinha uma filha endemoniada na sua casa. Mas quando ela descobre que Jesus está ali, ela se prostra e roga dizendo: vai até a minha casa, expulse o demônio que está sobre a minha filha. Jesus olhou para ela e disse: vai, porque está feito segundo a tua fé. Na mesma hora, a sua filha ficou curada. Aleluia. Não sei se tem alguém que está intercedendo por alguém. Só que hoje não precisa se cobrir de pano de saco. Hoje não precisa se cobrir de cinza. Hoje a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Tem coração quebrantado e contrito nessa noite aqui? Se tiver um coração quebrantado, um coração contrito, uma oração sincera, um jejum sincero, pode se preparar, que assim como Deus ouviu a oração de Abraão, assim como Deus ouviu a oração também do centurião, assim como Deus ouviu a oração da Sírio-Fenícia, assim também Deus ouvirá a tua oração sincera, vai quebrar os laços, jogar por terra as barreiras e vai te dar vitória para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Hoje não precisa se cobrir de pano de saco nem de cinza. É só rasgar o coração perante o Deus que fez os céus e a terra. A humilhação agora não vem de fora para dentro. Agora a humilhação ela vem de dentro para fora. Não importa a roupa que você esteja, o que importa é dentro do teu coração. Se Deus olhar um coração contrito, se Deus olhar um coração quebrantado, se prepare, porque não tem capeta que fique em pé, não tem palavra contrária que dure, não tem maldição que não seja quebrada, porque Deus não rejeita um coração contrito e um coração quebrantado na sua presença. E ele vai orar a Deus, a oração dele chama atenção, ele diz: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Você percebeu que quando ele vai começar a orar, a oração dele é exaltando a majestade santa? A oração dele é exaltando Deus Todo-Poderoso? Você percebeu que quando ele vai começar a orar, ele não começa pedindo, ele começa engrandecendo a Deus, adorando a Deus. Ele começa a dizer: Deus grande e tremendo. Ele começa a falar: Deus grande e tremendo. Ele está exaltando a majestade santa. Ele está exaltando do Todo-Poderoso. Ele está exaltando ao Senhor Deus que fez os céus e a terra. E depois, então ele pede. É a oração que Deus manda ensinar. Primeiro, quando formos orar, independente da situação que nós estamos passando, a primeira palavra tem que ser essa: Deus, tu és santo, Deus, tu és tremendo, Deus, tu és poderoso. Então adore a Deus primeiro, depois você faça o seu pedido. E não tem palavra e oração que Deus não responda. Primeiro exalta e depois pede. Só que a geração que nós estamos vivendo hoje, primeiro pede e depois exalta. Primeiro pede e depois adora. Primeiro pede e depois agradece. Todos os servos e servas de Deus dentro da Bíblia, quando eles começam a orar, primeiro eles começam exaltando o Criador, exaltando ao Deus Todo-Poderoso, para depois pedir. Quando Jairo se prostra na presença de Jesus, a filha estava doente em casa. Só que o texto mostra que ele se prostra e adora e depois pede. A geração de hoje primeiro pede e depois adora. Mas na Bíblia primeiro a gente adora e depois a gente pede.
Você quer saber de uma coisa? Deus não rejeita essa adoração aqui em tempos difíceis. A filha estava em casa, enferma, na beira da morte, mas ele vai adorar. A filha estava na beira da morte, mas ele vai adorar. E Deus não rejeita um adorador que adora em momentos difíceis da sua vida. Deus não ajeita uma adoração de adorador que adora em momento de escassez na sua vida. Porque quando eu adoro a Deus em momento difícil, eu estou dizendo para Jeová: eu não te adoro por interesse, eu adoro pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz. Glória a Deus. Tem adorador aqui? Levanta a mão para dar glória gostoso para Jesus. Eu costumo dizer que as melhores adorações não é quando a minha casa está repleta de comida. Não é quando a minha geladeira está repleta de alimento. Não é quando o meu armário está repleto de roupa, de comida. Não é quando o meu guarda-roupa está repleto de roupa. Mas é quando eu estou na escassez. A melhor adoração, o melhor louvor, a melhor pregação, a melhor oração é quando eu estou passando pelo estreito. É por isso que quando Deus ele permite o vento soprar, quando Deus permite a muralha levantar, quando Deus permite o gigante afrontar, não é para te derrubar, não é para te humilhar, é só para ver o teu coração adorando a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Versículo 5 eu encerro. No versículo 4 ele adora a majestade santa. No versículo 5 ele vai dizer: pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Ele está orando pelo povo da Babilônia. E no versículo 5 ele vai confessar os pecados. Porque na oração você adora e exalta. Na oração também você confessa. Porque não tem como esconder as nossas iniquidades e transgressões perante o Deus que fez os céus e a terra. E Deus ele se agrada quando alguém dobra o joelho e confessa tudo o que cometeu. Não esconde, não tampa como uma peneira, ou joga um pano por cima. Ele confessa a Deus: nós pecamos, nós cometemos transgressão, nós somos rebeldes perante o Senhor. E eu aprendi dentro da Bíblia, quem confessa os seus pecados, as suas iniquidades, as suas faltas perante o Senhor, a Bíblia diz que Deus ele faz prosperar na terra. Provérbios 28:13 está escrito: aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Em 1 João capítulo 1 versículo 9 está escrito: se com a tua boca confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Quem confessa alcança misericórdia. Quem confessa é purificado pelo sangue e de toda injustiça. Aí não tem capeta que aponta o dedo na tua cara. Aí não tem acusação que quando você está adorando, o capeta aponta o dedo e diz: fica sentado, porque você errou, você transgrediu, você pecou e você foi rebelde. Mas quando eu confesso e eu deixo, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado e eu sou limpo de toda injustiça. Aí não tem diabo que aponte o dedo na tua cara, não tem capeta que fala fica quieto, não tem, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. E ele vai dizer, depois que ele exalta, que ele confessa, ele vai dizer no versículo 6: não demos ouvido
aos teus santos servos, os profetas. Sabe por quê? Porque quando o povo começou a pecar contra Deus na idolatria, Deus enviou profetas para alertá-los, dizendo: se vocês não se arrependerem, Deus virá com juízo e com justiça. Só que os servos de Deus vinham, e segundo Jesus, todos os profetas eram apedrejados e eles matavam os profetas. Quando eles não deram ouvido à voz de Deus pelos profetas, Deus então entrou com juízo, usou a Babilônia para castigá-los e para repreendê-los, levando eles para a Babilônia para ficar em cativeiro durante 70 anos. É aquele povo que Deus está avisando e ele não está escutando. Deus está alertando e ele não está dando ouvido. Deus usa A, Deus usa B e ele não está escutando. Deus usa gente de fora, gente de dentro e ele não está dando ouvido. Deus usa a gente no trabalho, sentado no ônibus, no Uber ou no ponto, e ele não está dando ouvido. Deus está avisando para depois agir. Deus está avisando para depois fazer. Só que nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Se Deus está avisando alguém aqui para você recuar, recue. Se Deus está avisando alguém aqui para você ir para frente, vá. Se Deus está usando alguém aqui para você perdoar, perdoe. Se Deus está usando aqui para você não tocar, não toque. Se Deus está falando para você largar, largue. Porque se você não der ouvido à voz de Deus, Deus não vai te perder e não vai permitir o diabo te matar, mas Deus vai entrar com juízo para te repreender, porque ele castiga e repreende aquele que ele ama. Porque Deus prefere ver você machucado na presença dele do que com saúde no mundo. Porque machucado na presença dele, se eu dormir com o Senhor, irei para o céu, mas no mundo com saúde, se eu morrer, eu irei para o inferno. E Deus não perde batalha, não perde alma, porque Deus prefere ver você perder do que você tendo tudo e se perdendo neste mundo. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Dai graça por tudo, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Dai graça por tudo. Por que dai graça por tudo? Porque tudo é permissão dele. Se ele permite é porque ele quer moldar. Se ele permite é porque ele quer consertar. Se ele permite é porque ele quer colocar as coisas no lugar. Só que hoje nós estamos dando graças a Deus pelas grandes vitórias que Deus tem dado aos seus servos aqui neste lugar. A sua serva, ao seu servo e a criança, por tudo que Deus tem feito. E os homens da Bíblia sempre agradeciam a Deus por cada vitória que Deus dava. Davi levantava a taça e dava glória a Deus. Faziam Senhor, aqui estão os teus servos, Pai. Nós estamos dando graças a Deus hoje, louvando o teu nome, por mais uma vitória que o Senhor tem dado aos teus servos, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando até o tutano a vida deles. Abençoa o presente deles, abençoa o futuro deles, abençoa a família deles, abençoa a sua vida física, sua vida espiritual, emocional, sua vida psicológica, Senhor.
Nós te damos graças por este culto esta noite, pela vida da apóstola e de todos os membros desta casa que têm pelejado pela tua obra, Senhor. Te damos graças porque o Senhor tem nos sustentado e tem dado vitória para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu já estou com o irmão cantar mais. Pastor, quer cantar mais? Amém? Glória a Deus. Não, só vamos comer. Vamos comer. Ô, minha irmã, eu quero chamar a irmã Isis. Eu estou levantando ela para dirigir círculo de oração com a irmã. Então vem para cá, vamos orar pela irmã. Amém, glória a Deus. Vamos. A irmã vem, pega na mão dela, viu, irmã? Vem, as diaconisas, vem orar por elas aqui, interceder, amém? Franciele, Stephanie, levanta, vai na intercessão, vem, pode vir aqui na frente. Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, a tua filha nas tuas mãos, Senhor. Prepara ela, Senhor, para andar junto com a tua serva, Senhor. Pai amado, aqui está incumbível, Senhor. Cuidar da tua obra. Foi o Senhor que trouxe ela para cá e é o Senhor que está levantando, Pai. Porque de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, mas o Senhor tem para a vida dela. Creio no milagre, Senhor, que as duas vai ser muito felizes neste ministério. Pai amado, na tua obra, Senhor, porque a outra tua serva se mudou, papai, e não pode continuar a tua obra, mas o Senhor preparou ela, Pai. Creio no milagre dela, Pai, neste lugar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. E as palmas agradecem ao Senhor. O nenezinho já veio, aí o